programa Perfil recebe esta semana um dos mais importantes e respeitados advogados do Brasil, com uma biografia que se confunde com a história democrática da nação. Lutou incansavelmente pela anistia ampla, geral e irrestrita. Conheceu de perto a dor dos exilados. Entre os cargos públicos que exerceu, foi deputado federal constituinte e atualmente é procurador-geral da Alerj. Eu converso com o advogado Marcelo Cerqueira, que vamos conhecer um pouco melhor agora. Carioca, pai de 3 filhas, destacado advogado e escritor. Na juventude, pensou em ser repórter, onde escreveu no jornal Metropolitano da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde já estudava direito, além de participar de movimentos culturais inovadores. Seu talento e competência são destaques desde o início de sua extensa carreira, que se consolidou na defesa implacável de preços políticos. Marcelo Cerqueira é um profissional que enobrece a carreira que abraçou e contribui substancialmente para o pleno exercício da democracia. Doutor Marcelo, muito obrigada por nos receber no programa Perfil. É com muita alegria, com muita honra que nós recebemos a sua presença aqui para a gente conversar um pouco, não só sobre a sua vida, que se confunde com a história democrática desse país, como eu disse no início do nosso programa. O senhor é carioca, nascido no Grajaú, teve uma infância, pelo que o senhor disse, muito boa ali no Grajaú, depois foi um pouquinho para Nova Friburgo. O senhor pode contar um pouquinho para a gente dessa época da sua vida? Posso. Eu sou filho de uma família muito modesta, uma família muito querida. Sou nascido e criado em Grajaú. Fiz primário na escola 58 Panamá, cuja professora era minha mãe, professora Marília de Moura Diniz Cerqueira, que fez história no bairro. Ela foi professora, diretora da escola, durante 30 anos no bairro. Quando veio o ginásio, a Fundação Getúlio Vargas criou uma escola experimental em Nova Friburgo. Mamãe me preparou e eu fiz concurso para a Bolsa, porque nós, evidentemente, não tínhamos como pagar esse colégio interno em Nova Friburgo. Era uma experiência da Fundação Getúlio Vargas, uma experiência pioneira e uma experiência absolutamente notável, onde eu fiz o ginásio. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro, voltei para Grajaú, né, para o meu aconchego, e aí fui fazer o científico no Instituto Lafayette, também com bolsa. Arrumei uma bolsa e fui fazer o científico no Lafayette. Então o senhor concorda que é importante que hajam assim, políticas públicas que ajudem pessoas que não têm tantos recursos, né? Porque o senhor está contando uma história de que começou a sua vida estudando numa escola pública, depois o senhor teve bolsa, então isso é importante na vida de uma pessoa, na vida de um estudante. Na vida da nação, né? A aplicação em educação de boa qualidade, né? Laica, republicana e gratuita. Esse é o grande desafio do Brasil. O Brasil está crescendo, já é quase uma potência, né? Mas ele só vai dar o salto de qualidade, quando investir fundamentalmente na educação. Agora, não foi só as faculdades que eu fiz, inclusive o doutorado, foram em faculdades públicas. Eu fiz primeiro Letras Clássicas, depois eu fiz a Faculdade de Direito. E nessa Faculdade de Direito eu fiz o doutorado em Direito Público, gratuitamente também. Então, na verdade, todos os meus, desde a escola primária até o doutorado, não foram pagos. Até porque isso, eu repito muito, nós não tínhamos como, naquela altura das nossas vidas, arcar com essa. Eu me lembro, quando meu irmão fez concurso para o Colégio Naval, nós tinha que fazer um enxoval para ele. E então nós tínhamos que fazer uma economia doméstica, e eu me lembro que durante um ano nós não comíamos manteiga lá em casa. Eu me lembro que entre os itens da economia doméstica estava a manteiga. Então eu me lembro que durante um ano não se comeu manteiga em casa, que é para poder fazer a parte da economia. Mas isso é um dado muito interessante. Apesar de uma família simples, como o senhor está colocando, o valor da educação já estava
Ali, pela mãe professora. Mãe professora, avó professora, avô professor. Então há toda uma tradição de professores na família. Aí, daí a importância da educação, talvez, né? É o fundamento da nação. Né? O ensino, a educação de boa qualidade, laica, republicana, gratuita e de boa qualidade, e geral, para todos, independente de qualquer outra coisa. O jovem brasileiro, o menino brasileiro, tem um direito fundamental, e está na Constituição, a ser educado em escola de boa qualidade. Isso é importante, não é só e o ensino fundamental, que foi generalizado desde o governo do Fernando Henrique. Agora, eu estou muito fora do ensino, já não dou mais aula na faculdade, mas eu me indago, é de boa qualidade? O ensino está realmente formando, está ensinando realmente? Eu vejo a repetência, essa história de passar sem provas. Enfim, eu não sou pedagogo, né? Eu era um professor que dava aula de direito, né? Mas imagino que não. Imagino que o que é fundamental não tem que ser, e professores rigorosos. Colégio tempo integral, absolutamente integral. A criança tem que entrar de manhã e sair no final da tarde, bem alimentado. Enfim, a nação tem que investir nisso. Esse é o desafio que nós temos que resolver. Investir. O Brasil nós estamos melhorando. Eu tenho uma visão muito positiva do nosso país. Então, o país está melhor. Eu não digo a política do país, né? A política do país não. Eu vejo com muita tristeza. Mas eu vejo essa preocupação. E agora com o meio ambiente. Você veja, o Brasil leva uma delegação para Copenhague. Eu tenho uma filha diplomata. Ela está em Copenhague. Então eu acompanho. E o que ela nos diz? Ainda não, é difícil falar com ela. Mas o que ela pensa a respeito? Bom, ela trabalha com o meio ambiente, né? Ela está se especializando nisso. Então eu acompanho com os dois olhos, né? Ou melhor, com o olho do coração. De vez em quando hoje mesmo, fizeram uma panorâmica, eu fiquei olhando para ver se via a cria lá. Se encontrava. Se encontrava. Milhares de pessoas. Mas o fato é isso. Há um desafio planetário em que o Brasil parece que vai se incorporar. Embora a América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte e a China não tenham colaborado. A América com Bush já não havia assinado o Tratado de Kyoto. Verdade. A China está bom, a China nem foi chamada. Mas a China e os Estados Unidos, parece que o Obama, se bem que lá ele depende do Senado, ele não tem essa autonomia, exato, que aqui o Lula teve, né? E pelo menos estabelecer um mínimo de colaboração. Enfim, há uma política pública com relação contra o desmatamento da Amazônia, com relação à defesa do Cerrado, à defesa das nascentes dos rios. Enfim, eu acho que o Brasil está se preocupando. Então, agora, essa questão da educação, eu vejo também uma melhoria, um aumento de escola técnica federal ou estadual. Eu tenho um certo receio da escola técnica não pública. Acho que a vocação da escola... É claro que a escola privada, ela é complementar, ela deve existir, complementar a escola pública. Onde a escola pública não pode alcançar, ela alcança. E tem universidades privadas muito interessantes. Eu mesmo sou professor da Cândido Mendes. A PUC, né? É uma universidade importante, a Mackenzie de São Paulo. Então, há universidades importantes, mas deve ser complementar à escola pública. Com relação ao nível técnico, essa escola técnica, que é onde está o gargalo, você vê agora com a possibilidade, que está longe ainda, mas a possibilidade do pré-sal, o gargalo está na escola técnica, não está na universidade. Com certeza. É isso. Então, talvez seja o maior desafio nosso do século XXI, a excelência da educação, né? Mas estamos no caminho. Mas voltando para o senhor, que hoje nós estamos aqui para conhecer um pouco mais do Dr. Marcelo Cerqueira, como é que o senhor descobriu sua vocação para o direito? Pois é,
Eu nem sei se eu descobri. Porque, na verdade, eu me destinava ao jornalismo. É? É. Eu, quando termino o científico, eu vou estudar letras clássicas, português, latim e grego. E já trabalhava, porque eu comecei a minha vida com o Paulo Alberto, com o saudoso Arthur da Taula. Vai fazer 2 anos que o perdemos agora nesse setor. E Paulo Alberto dirigia o Jornal Metropolitano, que era o jornal que rodava encartado no Diário de Notícias, que era o grande jornal da época. Que inclusive deu um caminho, deu uma luzinha para o Pasquim lá na frente. Não sei, mas eu sei que o Metropolitano era a cozinha aonde se reuniram todos aqueles que transformaram a cultura brasileira da época. A bossa nova, o teatro, o cinema novo, o Cacá, o Arnaldo Jabor, o Leon Eastman, o Glauber, eram do Jornal Metropolitano. Quer dizer, é possível. Eu não tenho capacidade de avaliar isso. Pergunta para o Sérgio Cabral, ele é capaz de responder. Mas houve uma revolução naquela época, e foi uma época importante, porque veio a Pílula, vieram os Beatles, veio a minissaia, veio o maiô, veio o biquíni, enfim. O senhor está falando aí da década de 60, mais ou menos. 60, e sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido uma das décadas com a maior efervescência cultural que o Brasil já viveu, né? Eu vejo isso no seu programa com o Cabral. Cabral é uma figura maravilhosa, né? Você faz uma pergunta a ele dá uma resposta extraordinária. Assim, você perguntou, você tem, Sérgio Cabral, saudade dos carnavais do passado? Eu disse, não. Eu tenho saudade dos meus 20 anos. Né? Então é isso, né? É claro que eu vejo a década de 60 com enorme saudade, mas é dos meus 20 anos. Acho que é o contrário. Acho que a juventude que veio é melhor. E a que virá é melhor ainda. Ah, com certeza, mas naquele momento se construiu uma história cultural que deu um pontapé para muita coisa que começou a acontecer no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, né? E que teve um problema terrível, porque veio o golpe militar. Isso. Quer dizer, eu não tenho contrafactual, eu não posso dizer como é que seria o nosso teatro, o nosso cinema, enfim, as nossas letras, se não houvesse a interrupção terrível do golpe militar, a ditadura civil-militar de 64. Mas o fato, eu estava na UNE. Né? Quando houve o golpe, eu era vice-presidente da UNE, um dos vice-presidentes. O presidente era o Zé Serra, meu querido amigo, hoje governador de São Paulo, um grande governador, uma pessoa que orgulha a minha geração e a minha diretoria da UNE. Porque imagine você que, decorridos mais de 40 anos, nós ainda, quando podemos, nos reunimos. Agora mesmo eu fui a São Paulo, ele teve que viajar, mas eu fui ver Duarte, que era vice de educacionais. Então temos essa identidade. E a UNE foi queimada, enfim, aquilo foi uma ruptura, e uma ruptura que impediu que aquele esforço de 60, esse que se chamou de renovação, de revolução, que era absolutamente admirável no cinema, nas artes, na letra, na música, a música menos, mesmo com toda a censura, você vê a obra do Chico Buarque, né? Você vê a obra do Tom Jobim, a obra do... Se o senhor me permite, eu acho até que esse momento foi, apesar de ter sido com quase todas as pessoas que eu converso dessa época, não houve período pior do que a ditadura. Não há nada pior do que se viver a ditadura, mas em compensação ela alavancou uma criatividade imensa no meio artístico, né? As pessoas tiveram... Ela provocou uma resistência dos advogados, né? Uma resistência muito forte dos advogados, e provocou, tanto quanto possível, uma resistência da arte. Agora, a gente não tem o contrafactual. O que seria, né, se não fosse aquela interrupção? Agora, no cinema, na música não, porque vieram as músicas de protesto,
foram notar o Chico, você imagina? Ele se notabilizou, inclusive. Chico, né? Chico é o patrimônio. Mas o cinema teve uma clivagem, né? A própria produção, porque o Enio Silveira, que era quem produzia os livros, o grande editor Enio Silveira, o saudosíssimo editor, teve a livraria dele bombardeada, depois ele não teve condições financeiras de continuar com o trabalho dele. Então, na área da literatura, na área da produção intelectual, especialmente dos marxistas, houve uma interrupção e a gente não sabe como seria se não tiver, não tem o contrafactual. Mas foi uma época, sem dúvida nenhuma, das páginas mais negras que o Brasil viveu, né? Foi muito ruim. Uma época de 64, né, do início de 64, ao final, porque no final do Figueiredo, que era uma pessoa muito interessante, ele era um tipo meio porra louca, mas você vê que ele mandou anistia. Ampla, geral e mesquinha, mas mandou. Mesquinha. E ali, a abertura é a anistia. E o Ulisses Guimarães pediu para que o senhor fosse conversar com ele, na época, para negociar essa questão da anistia. Esse é um episódio muito bacana que o senhor vivenciou. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. A você que nos assiste, continue com a gente. É um pequeno intervalo e o Perfil volta já já. De volta com o programa Perfil de hoje, conversando com o advogado Marcelo Cerqueira. Doutor Marcelo, nós falamos no bloco anterior sobre a conversa que o senhor foi designado por Ulisses Guimarães para conversar com o general Figueiredo sobre essa questão da anistia, que foi um episódio importante na vida política do país, né? Já que nessa época a tortura ainda existia, muita gente presa, né? O senhor foi advogado de presos, de cérebres, que o senhor pode contar um pouquinho dessa página aí pra gente? Bom, houve um encontro com o ministro Petrônio Portela. Ele realmente estava muito destinado, preocupado com a abertura, né? Enfim, o que acontece é o seguinte: em 74 houve a inflexão da ditadura e com a crise econômica posterior rompeu-se a aliança entre o empresariado e a ditadura militar, com a crise. E aí então houve a vitória em 74 do MDB para o Senado, né? Aumentamos enormemente a nossa bancada na Câmara dos Deputados e enormemente o nosso grupo de autênticos, né? Que só tem 2 remanescentes, infelizmente, em todo o Congresso, que são 2 senadores, o Pedro Simão e o Jarbas Vasconcelos. Não tem mais nenhum dos nossos lá. Uns morreram, desistiram, perderam a eleição, enfim, foram ser prefeitos. Mas o fato é que o grupo não. Bom, e aí o ministro Petrônio marcou audiência com o general Figueiredo, que era a única concessão que eu não fiz a ele, chamar de presidente, chamar de general. Recebeu, ele era... Você vê, olha, o tempo passa, a gente também vai... É curioso, eu não tenho uma má lembrança dele. Não sei. Bom, mas o fato é que ele disse que a anistia eu não dou, mas eu solto seus presos. Aquela coisa meio doida dele. Então, soltou, doutor Marcelo? Não, porque não podia soltar. Porque o preso era preso do Tribunal Militar, né? Era aquela... De repente ele até mandava, né? Mas não era esse, o caso não era esse. O foco não era esse. O foco não era esse, era anistia. Aí ele disse, não, então o senhor negocia com o Petrônio, vamos conversar e tal. E a negociação, então, foi toda com o ministro Petrônio Portela. O ministro Petrônio. E foi indas e vindas, e vinha o projeto, e havia uma dificuldade muito grande, que é o seguinte, é que
A ideia era uma anistia recíproca. Os torturadores, os bandidos iam também ser anistiados. Essa era a ideia. E era o limite da nossa força. Quer dizer, nós ainda éramos oposição, minoria. Como é que nós íamos impor uma anistia em que não houvesse concessão? Entretanto, eu era advogado criminal e havia uma coisa técnica. É que o crime do ditador, o crime do torturador, não é conexo com o crime da vítima. Um pequeno exemplo. Dois roubam um carro e outros dois assaltam um banco. Os 4 são presos. O crime deles é conexo. O crime de quem os torturou não é conexo. Então, os torturadores não são anistiados. Hoje, a lei de anistia não anistiou os torturadores. Eu, quando li aquilo, a proposta deles, até que fiquei com um pouco de receio. Será que é tigrada? Porque naquela época, a tortura já estava no subterrâneo, no subúrbio do autoritarismo. Tanto que botaram a bomba na minha casa, depois botaram a bomba no meu carro. O senhor sofreu um atentado, né? 2 atentados, né? A bomba, né? E uma bala. E aí até o general Figueiredo ligou para mim. E eu disse, general, muito obrigado. Agora eu espero que na próxima vez o senhor não dê condolências à minha viúva. Foi quando ele fez aquele... Joga a bomba em mim. Joga nada, joga a bomba no presidente. Joga a bomba num advogado. É mais fácil, né, doutor Marcelo? Um advogado que não defende os grandes interesses. O senhor ficou durante 10 anos dedicando-se a defender presos políticos, não foi? O senhor e o doutor Modesto da Silveira foram um dos que mais trabalharam. Modesto, né? Modesto também, né? Não, mais. Não sei se foi mais, eu sei que foi também. Olha, com certeza, era um grupo pequeno, mas muito aguerrido, à frente do doutor Sobral, como a figura de proa, e como intelectual do grupo Heleno Fragoso. Quem foram as pessoas que o senhor, na época, defendeu? E eu sei que o senhor tinha uma técnicazinha diferente um pouquinho dos seus colegas para conseguir soltar os presos. Eu defendi tantos, né? Mas dessas figuras assim mais eminentes, o Darcy Ribeiro, né? O Anísio Teixeira, além de que eu era advogado, mandado pelo doutor Barbosa, porque o Barbosa Lima Sobrinho, ele era muito visível na ABI. Então as famílias iam procurar o doutor Barbosa. O doutor Barbosa então me chamava e me dava a causa. E a minha cunhada querida, a saudosa Lila Diniz também. O CPDOC fez um apanhado e coloca, para mim, cerca de 1000 defesas. Eu calculo muito mais, mas não tenho. Como precisar, né? Mas, sem dúvida, o que mais se destacou dos advogados foi o Modesto da Silveira. Sem dúvida. Grandes advogados como Heleno Fragoso, Jorge Tavares, o Técio Lins e Silva, que estava começando, filho de Raul, que havia morrido e que começou conosco, o Raul Lins e Silva, grande advogado. Enfim, havia o Humberto Jansen Machado, que era o nosso coordenador, um chefe admirável, e nós éramos todos muito dedicados. Tivemos muito trabalho. Agora, não há dúvida que Modesto da Silveira foi o mais dedicado. Eu já o entrevistei também, e ele contou fatos incríveis, mas também citou que o senhor fazia uma parceria bacana na época, né? É o seguinte, é que cada um tem o seu estilo, né? É. E eu fazia o estilo light, né? Eu fazia o estilo light. Tinha o doutor... O que o senhor chama de estilo light? É exatamente isso. Eu procurava não entrar em choque com o Ministério Público, não entrar em choque com a ditadura militar, focar no meu cliente e focar no sentimento de bondade que todos têm. Não é? É difícil uma pessoa que não queira realizar as suas melhores qualidades, queira sempre realizar as suas piores vocações. O Conselho Militar era um auditor, que é um juiz de direito, né? Um juiz de direito, e 4 oficiais. Então eu me dirigia mais aos oficiais. Eu tenho um irmão oficial, meu avô também eu tinha um tio, um mirante de quadro, então eu tenho uma certa... Eu mesmo fiz o meu serviço militar como oficial de marinha, e tinha uma linguagem um pouco, então eu procurava aliciar e fazer
mas não deixava de denunciar. Né? Nós não deixávamos de denunciar a tortura. Agora, não responsabilizarmos, como o doutor Sobral fazia, que o doutor Sobral ele era irracível, né? E ele era irracível. Mas eu fazia divisão, até porque é verdade. A quase totalidade das Forças Armadas brasileiras não participavam da tortura. É claro que se omitiram. Né? Era difícil até não saber. Pelo menos participavam do crime da omissão. Né? Mas pelo menos, mas de qualquer maneira, as Forças Armadas são instituições permanentes. Elas não podem ser confundidas com um momento ruim da vida delas. Né? E eu tinha essa visão. E eu acho que eu conseguia transmitir essa visão e alcancei algum, tanto quanto possível, né? E os advogados, às vezes, nesse período principalmente, funcionavam como fonte entre a família e os presos, né? O senhor também deve ter passado por algum desses momentos de ter sido o único elo entre a família e o preso, o que era muito comum naquele momento, né? E muito triste, porque a família, ela só tinha como ponto de referência o advogado. O advogado nem habeas corpus tinha. Então, era uma situação de muita angústia. Agora, o que nós conseguimos, e especialmente foi o Modesto quem fez essa rede, é que aqueles que iam depor e tinham contato conosco, faziam contato com os que ainda não tinham ido depor e que estavam sendo torturados. Então nós tínhamos uma rede de informações. Olha, fulano está preso, está torturado. A gente aí denunciava na própria auditoria. Era difícil furar a imprensa, mas se denunciava muito no estrangeiro. O que ajudava muito. A libertação Acabou de sair um livro, agora não me esqueço o nome do autor, que é um livro grande, 600 páginas, que registra nos Estados Unidos da América do Norte as nossas denúncias. Nós tínhamos pombo, eu não sei se devo revelar, porque, enfim, eram homens do governo, que eram nossos pombos correio, que levavam as denúncias para a imprensa norte-americana. Além do trabalho que a Zuzu fez quando o Stuart Young foi sequestrado e morto daquela maneira brutal. Ele foi morto com o cano de descarga na boca, de uma maneira brutal, e correndo pela aeronáutica, né? E ela, então, fez aquela apresentação nos Estados Unidos da América do Norte, em que eram todos encapuzados, enfim. Então, havia... Bom, toda a Europa... o Dom Helder Câmara, ele esteve em Paris mais uma vez. Nós mesmos sempre íamos à Europa para fazer denúncia. Não na Espanha e em Portugal, mas a França nos acolhia muito bem. A própria Alemanha nos acolhia muito bem. E então havia uma grande rede internacional. Que, em termos políticos, ajudava muito o trabalho de vocês aqui no Brasil. Ajudava muito, certamente, porque os órgãos, a diplomacia, os órgãos de informação do governo, e depois teve também o Jimmy Carter, né? E que começou com a questão dos direitos humanos, e a ditadura... Bom, aí houve uma parte pior, porque a ditadura tomou conta do Cone Sul. E aí, então, o Uruguai, Paraguai, a Argentina, o Chile e o Brasil se unificaram, né? No sentido de perseguir. A Lília Siliberti, por exemplo, foi sequestrada no Brasil, e o Universinho do Dia foram sequestrados no Brasil, e a polícia brasileira entregou ao Uruguai. O senhor também foi exilado, né? O senhor foi por duas vezes, né? Desterrado, uma vez só. Uma só? Na Bolívia, parece? Com o Zé Serra. Foi seu companheiro até no exílio. Companheiro de sofrimento. Porque... É uma experiência muito dramática, não é, doutor Marcelo? O exílio é uma prisão sem grades, né? O exílio é uma prisão sem grades. Olha, viver bem é em Grajaú. Né? E para o exílio não tem a menor graça, não teve a menor graça. É uma tristeza. Doutor Marcelo, esse período da ditadura teve episódios muito ruins. A ditadura é ruim em quase tudo que acontece. O que o senhor considerou pior na ditadura?
o sequestro e a tortura, sem dúvida. A covardia inominável contra aqueles que se opunham à ditadura militar. E as moças, né? O que fizeram, o que a ditadura fez com as moças. Algumas estão aí, outras enlouqueceram, outras ficaram entrevadas. E os choques, para muitas delas, não teve volta. O doutor Modesto contou um caso, já que o senhor falou nele, eu vou me permitir lembrar, de mulheres que foram torturadas grávidas, né? O fato de estar grávida não aliviava em nada a tortura, né? Ao contrário. Né? Ela sofria por ela e pelo filho que ela tinha. Era um sofrimento. Agora, você veja, na Argentina, 500 crianças foram tiradas e entregues aos oficiais. Agora isso está voltando. É verdade. Doutor Marcelo, o senhor também chegou a deputado federal constituinte. Foi um outro capítulo importante da sua história. Esse capítulo eu vou pedir para o senhor contar para a gente daqui a pouquinho, que nós vamos para mais um breve intervalo. Você que está conosco, continue, Perfil volta já, conversando com o doutor Marcelo Cerqueira. Não sai daí não. Estamos de volta no Perfil de hoje, conversando com o advogado Marcelo Cerqueira. Doutor Marcelo, falamos agora da sua ação como deputado federal constituinte. Gostou da experiência? Pois Valeu? Essa é uma questão que eu tenho sempre que enfrentar, porque eu não fui constituinte. Essa que eu colaborei tanto quanto pude na Constituinte como professor de Direito Constitucional. Mas aquela eleição, eu fui um dos mais votados do Rio, mas o meu partido, que era o Partido Socialista, não alcançou o quociente eleitoral. Bom, uma tristeza. Deve ter sido uma tristeza tremenda. Morri na praia, mais de 60 mil votos. Foi o quinto mais votado e morri na praia. Eu fui deputado ainda na ditadura. Né? Meu mandato foi de 79 a 83. Foi uma fase já de declínio da ditadura militar, especialmente com a anistia. A anistia é que marca, fala nas eleições diretas, na eleição do Dr. Tancredo, isso tudo foi acumulando. Mas a clivagem, a marca, foi a anistia, né? Ampla, geral e mesquinha. Mas a ditadura teve que dar. Foi para a rua, foi um movimento de rua, de opinião pública. A ditadura também já estava combalida. E eu tenho aquela ideia de que o Figueiredo queria resolver aquilo, queria ir embora, entregar aquilo. Enfim, o ciclo militar estava esgotado. Estava esgotado. Então, o senhor acha que eles estavam entregando assim mesmo, com as forças já exauridas, vendo que não tinha mais solução? Não, mesmo com o Geisel, né? O Geisel fez aquela abertura ampla, gradual, não sei. Ampla, gradual e alguma coisa. Aquela coisa lenta. Lenta demais, gradual demais. Mas, de qualquer maneira, no Geisel há o problema de natureza econômica, né? Onde, de um lado, a aliança dos empresários com os militares começa a se estiolar. De outro lado, a grande vitória do MDB com os senadores, em quase todo o país. O aumento das bancadas, a criação, a ordem dos advogados, a ABI, a CNBB, enfim, os movimentos populares, a opinião pública internacional. E aí, agora, a questão econômica foi decisiva, porque até então, os empresários eram todos apoiando a ditadura militar. Né? Apoiavam a ditadura militar. E deixaram um pouco de apoio quando aquele modelo Delfim Neto, ele se esgotou. Esgotando o modelo,
rompeu-se essa aliança entre os empresários e a ditadura militar, e aí isso abriu o caminho. O MDB se fortaleceu, a CNBB, a ABI, Dr. Barbosa Lima Sobrinho à frente, aquele homem extraordinário, faleceu com 104 anos, né? E que eu fui advogado, eu tive esse privilégio. E uma geração que enfrentou, como Oscar Niemeyer. A essa altura o pelotão já estava formado, né? Eu também advoguei. Anísio Teixeira, que eu também fui advogado. Você vê quanta gente boa, né? Quanta aurora nasceu dentro de mim. Quer dizer, ao mesmo tempo que tinha um sofrimento indescritível, porque na auditoria a dor era tão grande, era tão cinza, que parecia que você podia cortar em pedaços aquele céu. A Silvia Helena chegou um dia de cadeira de roda. As moças chegavam estropiados, algemados, enfim, macerados. Os que conseguiu sobreviver, né? Os que por acaso sobreviviam, né? Porque muitos morreram, desapareceram. Eu perdi vários clientes, né? E clientes e amigos. E amigos, né? João Macena Mello, Luiz Maranhão, quer dizer, clientes meus e amigos e companheiros meus, né? Companheiros, ideologicamente meus companheiros. Então, perdas sucessivas. Então, agora, o ambiente na auditoria militar era de tal maneira terrível, era como se tivesse uma nuvem e o sofrimento você pudesse cortar em pedaços, tirar aquilo e abrir a janela para o mundo. O senhor, como é que a vida política chegou para o senhor? O senhor pensava, vou ser político? Como é que isso foi se chegando? O senhor tem outras vertentes, é escritor, o senhor tem muitos livros publicados, romances, inclusive, né? Que não são da área do direito, digamos assim. E como é que a política chegou para o senhor? Chegou na UNE, né? Chegou na UNE e a ditadura interrompeu. Talvez se tanto o Zé Serra quanto eu, quanto o Duarte, porque não fui eu só que me elegi deputado, nem o Zé. Além do Zé, o Jurandir também se elegeu deputado. Enfim, tivemos os juízes. O reitor da Universidade de Brasília também era secretário-geral da UNE, o Lauro Muri. Mas a UNE, aquela nossa diretoria foi uma diretoria... Fez história. Tem uma muito importante, que eu considero a questão do gênero essencial. Essencial para melhor, né? Foi a primeira diretoria em que uma mulher se elegeu, a Nazaré do Maranhão, Nazaré Pedrosa. Então foi uma diretoria, e ela teve um papel importante, né? Então, uma diretoria muito importante, pode até dar o presidente da República, né? Já deu o governador do estado de São Paulo, pode até dar o presidente, querendo Deus. Mas foi... Agora, aí a nossa carreira, que poderia ser política, foi cortada. Não sei também se eu iria ser candidato. Só depois, em 78, que o senhor... E aí, em 74, tanto o Modesto quanto eu, que já tínhamos alguma nomeada, o MDB nos quis candidatar. Mas nós não quisemos. Nem Modesto, não tínhamos vontade. Em 78, não. Já estava... O senhor gostou da experiência? Eu gostei muito. Fui muito dedicado. Gostei muito. Fui muito dedicado, e sou muito lembrado. Eu sou muito grato aos que se lembram, né? E o senhor foi eleito pelo Rio de Janeiro, né? Que é o seu estado, né? No caso. E agora vamos falar um pouquinho do Dr. Marcelo fora do trabalho, fora do seu ambiente. O senhor gosta do Rio de Janeiro, dos movimentos culturais que acontecem aqui. O que o senhor gosta de fazer quando não está trabalhando, por exemplo? Bom, eu gosto da Mangueira. Não é à toa que o senhor tem algumas coisas em comum com o seu amigo Sérgio Cabral, não, né? Ele é Portela. Não, mas eu digo gostar do samba. Ele é Portela e Vasco, eu sou Mangueira e América. Mas gosta de samba. Ambos gostam de samba e futebol. Muito, né? Samba. Se bem que outras vezes é com ele. Porque no seu programa, ele disse que o preferido dele era o chorinho.
Se ele pudesse escolher um ritmo. É o meu samba de raiz. Ah, tá vendo? Meu samba de raiz, né? O samba da Mangueira. É o samba do Cartola, do Nelson Cavaquinho, do Carlos Cachaça. Aliás, todos eles amigos íntimos do Sérgio Cabral. Sim. Amigos e admiradores do Sérgio Cabral. E também, você veja o Serginho, o governador, também é Mangueira, e Mangueira vota com o Serginho. Eu me lembro que na casa de Dona Neuma, tinha uma placa, quando eu era candidato, uma placa minha e uma placa do Serginho. Olha. Sempre teve essa referência. Então eu sou. Bom, esse domingo não. Esse domingo eu fui Flamengo. Fui Flamengo, ganhei o título, Flamengo, Botafogo e Fluminense. O América já foi para a primeira divisão. Então ganhamos a Copa, ganhamos a Olimpíada. Enfim, olha, eu estive em Barcelona antes e depois da Olimpíada. São cidades inteiramente diferentes. A Olimpíada, meus irmãos, vai mudar o Rio de Janeiro para melhor. Que bom, né? Vai mudar e vai mudar muito. A vitória do Flamengo não foi uma vitória só do Flamengo, foi uma vitória do Rio. A Olimpíada foi uma vitória do Rio de Janeiro, não foi só do Brasil, uma vitória do Rio, a Copa, enfim. Nós crescemos quando o Rio vence. É claro que nós também sofremos com essa disparidade que há entre o pobre e o rico, entre o morro e o asfalto, a violência. Há uma tentativa, a UPA, né? As UPAs são uma excelente tentativa. Mas, por outro lado, há a política de confronto com a qual nós não podemos, os advogados não concordam. Quer dizer, é até uma aparente contradição. De um lado, o trabalho notável da UPA, né? Do outro lado, essa política de confronto. Que precisa enfim, ser. Há uma contradição, parece até uma contradição que não é do governador, porque ele é filho do Cabral com a Magali, né? Isso é um amor de menino. Que quem conhece sabe bem a mistura. Pois mas tem. Também um pouco desse legado que o Rio tem. Que o Rio já veio tendo, não é uma política que já vem de antes. Quais as suas paixões, doutor Marcelo? O que lhe emociona? Quais são as coisas pelas quais o senhor é apaixonado? As minhas filhas. A minha neta, claro. Né? Sua família. As minhas filhas, né? As minhas filhas, a minha neta, meus irmãos, a saudade de meu... Num dos meus livros, eu digo assim, a lembrança de meus pais é uma saudade doendo. É verdade. Saudade da minha mãe, não é? Com certeza. O senhor é um homem que teve uma infância maravilhosa, uma história riquíssima. Então, conta pra gente uma boa história, uma boa lembrança, alguma coisa que o senhor guarde com carinho no coração. Bom, eu vou contar não vou nem contar do meu bairro, porque eu nem saberia contar, porque é tanta riqueza do meu bairro, tanta a minha vida no meu bairro, a minha infância, a minha juventude, o que era o Grajaú na época. Hoje não, coitado. O bairro está cercado pelas favelas. Diviné, Nova Diviné. O Macaco, que não é bem ali, é um pouco para lá. O senhor morava em que rua, no Grajaú? Na Rua Gurupi. Em Gurupi. No número 75 da Rua Gurupi. Sim. Entre Araxá e Grajaú. Conheço. Ali, enfim, o jogo de bola, a bola de gude, o peão. Porque o peão roda ou sereno ou roda sarapapá. Teu peão está rodando sarapapá? Não, meu peão está rodando sereno, enfim. Essa é uma boa lembrança, né, doutor Marcelo? Abraço da minha infância, da minha juventude, naquela casa de meus pais, uma casa modesta, mas ao mesmo tempo riquíssima, né? A modéstia de um lado, mas meu pai é contador, mamãe professorinha, uma vida muito feliz. Muito. Que bom. Se o senhor pudesse eleger uma música, essa música é a minha cara, qual seria? Apesar de você. Do Chico Buarque. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Há de ser outro dia. Eu digo isso não é só para os ditadores, não. Eu digo isso para aqueles que não gostam dos pobres, né? Dos desvalidos, dos agregados, dos que não têm estudo. Né? Porque a maldade, ela não tem só a face da tortura. Tem a face da indiferença, do capitalismo selvagem, da globalização selvagem, da ausência de políticas objetivas, planetárias, com relação a resolver essa situação da pobreza.
Doutor Marcelo, nosso programa está chegando no final. Então eu gostaria de saber uma coisa. O Brasil pelo qual o senhor lutou, o Brasil que fez parte da geração que o senhor tanto se dedicou, é o Brasil que o senhor vê hoje? É o Brasil que o senhor espera que aconteça? Não, o Brasil está melhor. Está muito melhor. Mas ainda tem essa dívida social. Está melhor. E nós estamos caminhando. A humanidade está caminhando. Tem tropeços, enfim, na África, aqui na Ásia, o terrorismo ainda. Mas a humanidade caminha para melhor. Eu não jogo na derrota como tática, não. Nós estamos melhorando. Projetos, o senhor tem muitos ainda? Ser feliz. Quero ver minhas filhas todas. Eu vou ter uma filha que vai casar agora. Minha neta já tem 18 anos. Meu projeto de vida, na verdade, eu quero ser feliz, quero vê-las felizes, né? Quero cultuar a memória de meus pais. Né? Mas isso o senhor já está fazendo bem feito, né? Através do seu trabalho, da sua dedicação. Oxalá. Doutor Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Eu Foi um prazer agradeço. enorme tê-lo conosco. E a nossa última pergunta é sempre assim: o perfil do Marcelo Cerqueira por Marcelo Cerqueira qual é? Como eu gostaria de me ver? O seu perfil por si mesmo. Eu sou um rapaz de Grajaú, filho da Dona Marília. Muito obrigada mais uma vez, doutor Marcelo. Foi um grande prazer e uma honra tê-lo conosco. A você que nos assiste, obrigado pela sua audiência. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, basta acessar o nosso site www.tvalerj.tv. E não esqueça, perfil toda segunda-feira às 23 horas, com reprise aos sábados às 21 horas. Até o próximo programa.